Olá, amigo, eu quero cumprimentá-los. Resolvi gravar agora, depois da minha pedalada de bike, para fazer um pouco de exercício. Os irmãos gostam de estudar pela manhã, eu resolvi fazer a gravação para adiantar o nosso expediente. Hoje a lição do domingo, lição número 3, do dia 11/10, amar e temer a Deus. Mais e mais na Bíblia nós somos exortados a temer a Deus e a ter o temor do Senhor e a viver em temor a Deus. Mas por que temos que temer a Deus? Deus não é amor? Por que essa expressão temer a Deus? Para algumas pessoas, essa sugestão de amar e temer a Deus, elas se contradizem, porque eles não entendem o verdadeiro sentido de temer a Deus, associando isto a medo e causando assim um afastamento de Deus. Dependendo da experiência que a pessoa teve na vida, a pessoa tem assim uma ideia errada sobre o que é temer ao Senhor. E para alguns é uma expressão que lembra coisa ruim. Eu estive caminhando agora e fazendo uma corrida de bike e percebi que algumas pessoas caminhavam com seus cães. E quando as pessoas viam um pitbull ou um rottweiler, as pessoas se afastavam, porque aquilo simboliza para as pessoas ferocidade, simboliza uma coisa ruim. Parece que algumas pessoas têm Deus como se fosse um pitbull, um rottweiler, as pessoas se afastam. A expressão temei ao Senhor dá para a pessoa uma ideia de coisa ruim. A expressão significa, para algumas pessoas, medo de Deus. E na religião cristã não existe lugar para medo. O Deus cristão não é um Deus assim que deve ser aplacado à sua ira. Isso vem de um conceito pagão, dos deuses antigos, dos adoradores egípcios, fenícios, pessoas, os caldeus, por exemplo, tinham divindades que precisavam ser aplacadas até com sacrifício humano. E essa ideia passou para as pessoas, e as pessoas têm assim uma ideia de que Deus é uma divindade que tem que ser acalmada a sua ira. Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de perfeição. Para quem respeita Deus, para quem o ama, o Senhor Deus, ele é um Deus de puro amor. Inclusive o sábio Salomão, no livro de Provérbios 9, verso 10, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. Para ajudar na compreensão dessa expressão temer a Deus, eu conto uma experiência de um jovem que estava no Rio de Janeiro, estudante de jornalismo, e ele foi para a cidade de Cianorte, no Paraná. E ali então, eu tinha um amigo que era dono de um jornal, ele foi então ser repórter desse jornal. A prefeitura da cidade inaugurou uma galeria de águas pluviais, ou seja, que recolhe as águas da chuva. E o prefeito fez ali uma obra maravilhosa, grandiosa mesmo. Foi um coletor de águas para que não houvesse enchente em alguns pontos estratégicos da cidade. E esse rapaz, esse jovem repórter, foi então fazer a cobertura, foi até lá. Pois o chefe de obras, ele era uma pessoa arrogante. Ele olhou para a obra que ele tinha feito e ele falou assim: nem Deus consegue derrubar essa obra. E o rapaz do repórter anotou essa expressão, publicou, inclusive, ali aquela capacidade daquele engenheiro, né, dizer que nem Deus derrubaria aquela obra tão bem feita que ela estava. Pois houve, então, uma semana depois, uma chuva muito forte. E o repórter foi lá conferir se realmente funcionara aquele coletor de águas da chuva. Pois quando ele chegou lá, o coletor estava de cabeça para baixo. Então ele pensou o seguinte: puxa vida, aquele engenheiro, ele na verdade não tinha temor a Deus. Ele teve uma atitude de excessiva confiança na obra humana. E acabou então exagerando na sua expressão e mostrou com isso rebeldia diante de Deus. Ou seja, uma rebeldia desnecessária, né? Superada, inadequada hoje em dia. Aprendemos com isso que nós precisamos, na verdade, desse temor a Deus, mas é um temor com humildade. Ou seja, a pessoa que é sábia, ela é a pessoa cada vez mais sábia, cada vez mais humilde. E Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, entender que Deus é Senhor de todas as coisas, Deus é inclusive Senhor do conhecimento. E quando a gente tem essa atitude de aceitação para com Deus, nós mostramos temor a Ele. E isso é considerado como sabedoria. Então, resumindo, temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciá-lo e não ter medo dele, reverenciá-lo, respeitá-lo, amá-lo. O apóstolo João, no livro de 1 João, capítulo 4, verso 18, nos diz claramente que o amor, ou seja, no amor não há temor. Olha só que expressão.
No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então, se nós amamos a Deus, nós não vamos ter medo de Deus. Temer a Deus é ter absoluta reverência, admiração por um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Na Bíblia nós temos alguns vislumbres do céu. Se você lê Ezequiel, se você lê o livro de Jeremias, de Isaías, você percebe ali que a descrição, dos anjos, dos seres na presença de Deus, é uma expressão de extrema reverência. Os anjos cobrem o rosto, cobrem os pés, para que eles possam estar diante de Deus, para que eles possam estar reverenciando o Deus Criador. Mas isso não é medo, isso é excessiva, assim, compreensão de que aquele ser é tão bondoso que é preciso reverenciá-lo com toda a humildade. E Deus não é um Deus assim, sentado num trono, com um chicote na mão, esperando alguém assim transgredir para ele dar uma chicotada, ou mandar uma bola de fogo. Então a expressão que os seres do céu usam para Deus é santo, santo, santo. E com isso mostram reverência e amor. Quando Moisés estava para descansar das lutas desta vida, já perto do monte onde ele ia assim descansar, onde ele ia praticamente morrer, era essa a expressão, e Deus disse para Moisés: Moisés, você prepara o povo e sobe no monte, porque você não vai entrar na terra prometida. Eu quero te mostrar a terra prometida. E lá você vai então descansar. Então Moisés reuniu o povo e deu para eles instruções a respeito de como deveriam reverenciar a Deus. Moisés sabia que no futuro o povo poderia fazer coisas horríveis, como por exemplo, partir para a idolatria, que seria, por exemplo, deixar o Deus que tanto fez por eles para se curvar diante de um ídolo. E Moisés queria justamente prever que isso não acontecesse. Ou seja, ajudar o povo a não cair nessa bobagem da idolatria, da substituição do Deus verdadeiro por ídolos impotentes. No livro de Deuteronômio, Moisés executou justamente essa instrução. Aí vem a primeira pergunta de domingo. Nas últimas palavras de Moisés ao povo, o que significava temer ao Senhor, conforme Moisés fez questão de enfatizar. Aí eu vou ler para você entender Deuteronômio 31, de 9 a 13. Diz assim: Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então no verso 10 diz assim: também Moisés lhe deu ordem dizendo: no final de cada 7 anos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lereis esta lei diante de todo Israel para todos ouvirem. Congregai o povo, homens, mulheres, pequeninos e estrangeiros que estão dentro das vossas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. E diz ainda no verso 13, que seus filhos que não as souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a quais estáis passando o Jordão para possuir. Moisés diz: vocês vão passar o rio Jordão, vão possuir essa terra. Então vocês têm que cada 7 anos reunir o povo e falar para o povo quem é o Deus que libertou vocês e trouxe vocês para essa terra maravilhosa. Todo mundo tem que aprender o temor a Deus. Então Moisés não estava falando das pessoas terem medo de Deus. Estava dizendo o seguinte: o Deus que libertou o nosso povo, ele é tão forte, tão grandioso, que ele nos deu por bondade e amor essa terra para todos nós. Então reverencie o nome do Senhor, temam ao Senhor, ou seja, amem ao Senhor. E quem não souber disso precisa aprender. Então, para a pergunta, o que Moisés disse? Moisés quis dizer com a expressão temer ao Senhor, que as pessoas deveriam amar a Deus, reverenciar ao Senhor e respeitar como o Senhor supremo da vida. É fácil imaginar por que Moisés disse isso para o povo. É só relembrar de que quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias, o povo pensou: Moisés morreu. Então eles pressionaram Arão para que fizesse um bezerro de ouro. Por que isso? Porque de tanto estar em contato com os egípcios, os judeus, o povo de Israel, o povo hebreu, acabou assim associando a ideia de que precisavam ter um Deus visível para adoração. Pode ser que em nosso tempo hoje nós
estejamos precisando do conceito de que o nosso Deus é um Deus que está em nosso coração, está em nossa vida, está atuando em nossa família. Por isso é preciso tirar a ideia de que nós precisamos de um Deus visível, não precisamos de um Deus visível. Quando o general Pompeu entrou dentro de Jerusalém, ele foi até o santuário, até o templo. Ele entrou no lugar santíssimo com toda a ferocidade com os seus soldados. E o sacerdote disse: o que o senhor procura, general? Ele disse: eu quero ver o Deus dos hebreus. Porque todos os povos que nós derrotamos tinham seus deuses, seus ídolos. E eu quero saber onde está o Deus dos hebreus, que tanto fez por esse povo ter tantas vitórias. O sacerdote disse: Senhor, aqui só tem a arca do testemunho, com os 10 mandamentos dentro, tem um maná, um pouco de maná e a vara o cajado de Arão. E onde está o Deus de vocês? O sacerdote disse: está aqui dentro do nosso coração. Nosso Deus é um Deus que Ele está dentro do nosso coração, atuando em nossa vida. Não precisamos de um Deus visível para corrigir esse desvio de comportamento. O Senhor Deus publicou sua santa lei, onde os 4 primeiros mandamentos significam amor a Deus. E os 6 mandamentos restantes significam amor ao próximo. Deus então usou a tática do ensino para que o povo não se esquecesse de sua lei. Diante disso, nós temos uma equação de amor, respeito e adoração. O povo ama Deus, o povo teme, reverencia e respeita e guarda a sua lei. Então veja, quando a gente ama o autor da lei, fica fácil guardar a lei. Uma moça recebeu um livro de um rapaz na faculdade. Ela pegou o livro, viu lá o título do livro, jogou na estante. Depois de 2 anos, os dois estavam namorando e ficaram noivos. O rapaz disse: você leu aquele livro que eu te dei há 2 anos atrás? Ela disse: não li. Ele disse: pois eu fiz uma dedicatória a você, porque eu já te amava na época que eu escrevi aquele livro. Gente, naquela noite, essa moça leu o livro inteiro. Sabe qual era a diferença? Ela agora amava o autor do livro. Então, quando nós amarmos o autor da lei, nós vamos reverenciar o Deus maravilhoso que escreveu a lei para a nossa proteção. Isso significa temor ao Senhor. Ellen White, no livro Fundamentos para a Educação Cristã, na página 111, escreveu o seguinte: a fim de que nossos filhos entrem pelos portais da cidade de Deus como vencedores, devem ser ensinados a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos na vida presente. Eu tenho um netinho, aquele que aparece comigo nas fotos, o Luca. Então, o Luca está com 2 anos e meio. E eu tenho que direcioná-lo para ele temer a Deus. Então, eu tenho que sentar com ele pela manhã, pegar a liçãozinha dele, mostrar a lição e mostrar que Jesus é o grande mestre da vida dele. E não é que ele vai aprendendo, não é que ele vai direcionando isso. Então, quando nós cantamos a musiquinha e diz assim, a chuva cai, ping, 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 pam, ou ainda 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, ele faz um coraçãozinho. Já aprendeu, já está aprendendo. É isso que Deus deseja, que nós ensinemos nossos filhos para que eles entrem pelos portais da cidade eterna, porque aprenderam a guardar os mandamentos e a temer ao Senhor. Um pastor estava contando que certa vez já estava atrasado para entrar no púlpito, quando de repente uma irmã entrou no quartinho pastoral, nem deu bom dia, nem cumprimentou, e disse: pastor, eu estou zangada com Deus, porque meu marido está desempregado, meus filhos estão doentes, nós estamos cheios de dívida, nosso aluguel está atrasado e o dono da casa deu apenas 20 dias para a gente saldar tudo. Pastor, eu estou zangada com Deus. Onde está Deus que não vê tudo isso? Eu estou a ponto de ficar louca. O pastor disse: minha irmã, faz o seguinte, eu já estou atrasado para começar o culto. A irmã faz o seguinte: a irmã brigue com Deus. A irmã lute com Deus como Jacó fez. Mas, irmã, não se afaste de Deus, porque isso é que é temer a Deus. Não pegue com seus lábios. Pode lutar com Deus, porque Ele vai permitir. Pode falar o que a irmã quiser, mas não pegue com seus lábios. Não se afaste dele. Queridos, essa é uma ideia muito maravilhosa. Jacó se apegou com Deus. Jó se apegou com Deus. Jó questionou a Deus. E diz a Bíblia: em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Então, temer a Deus significa respeitá-lo, amá-lo, mesmo no meio das nossas lutas. Temos que aprender a temer ao Senhor. Uma jovem se afastou da igreja e por motivos da vida, acabou se envolvendo com as colegas e numa noite de sábado, ela disse para a mãe: mãe, hoje eu vou sair com as minhas amigas, vamos para uma balada, vamos para uma danceteria. E quando foi 7h30, uma moça com um carro lotado de outras colegas buzinaram na frente da casa. A moça saiu e disse: mãe, estou indo, tchau, volto só amanhã.
A mãe, então, preocupada, disse: filha, vai com Deus. A moça abriu a porta do carro, olhou para a mãe e disse: como é que é, mãe? Vai com Deus? Mãe, desculpa, ele não foi convidado para essa festa. Eu sinto muito. Só se ele for no porta-mala, porque não cabe mais ninguém aqui. A mãe sentiu aquele choque no coração. A moça saiu com as colegas. Alta madrugada, iam de um lugar para outro lugar. A moça que estava dirigindo estava alcoolizada. Bateu o pneu direito num buraco. E ela acabou perdendo o controle. O carro capotou 5 vezes. Quando os bombeiros chegaram para tirar as moças que estavam presas nas ferragens, tiveram muito trabalho. E aquelas moças, então, feridas, foram levadas aos hospitais. Um dos bombeiros abriu o porta-mala para serrar o encosto do banco traseiro para tirar 2 moças por ali, porque o carro ficou muito amassado, com as 5 capotadas, 5 viradas que ele deu. Quando o bombeiro abriu o porta-mala, ele ficou espantado. Dentro do porta-mala tinha uma caixa de ovos e ela estava absolutamente intacta. A moça disse: só se Deus for no porta-mala. Eu não quero dizer que Deus estava no porta-mala, mas aquela moça, ela usou uma expressão infeliz para dizer que Deus, se quisesse ir, que fosse no porta-mala. Mas Deus deu uma lição muito profunda para aquelas moças, quando elas souberam que a caixa de ovos não estava nenhum ovo quebrado. Sabe o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, verso 7? Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu acredito nessas palavras. Não podemos desonrar a Deus. O mandamento diz que se nós tomarmos o santo nome do Senhor em vão, o Senhor não terá por inocente a pessoa que fizer isso. Ó Deus querido, Pai amado, abençoa os meus irmãos, aqueles que assistem, que nós possamos honrar o Teu nome, Senhor. Nós possamos Te amar de verdade. Não ter medo do Senhor, mas Te honrar e Te amar e respeitar. Ó Deus, abençoa todos os que estão assistindo, que nós possamos transmitir isso aos nossos filhos e aos nossos familiares. Que Deus abençoe. Que a educação cristã faça, assim, um milagre em nossa vida. É o meu desejo neste dia, nesta lição de domingo, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela atenção.